Bora lá, galera. Hoje, agora o tema é cirurgia geral. Esse tema aqui, vocês vão perceber que ele está mais enxuto, porque geralmente é uma questão que pouca gente erra, e quando eles abordam a questão que faz a diferença, porque assim, tem 3 níveis de questão, que é a fácil, a média e a difícil. Essas questões fáceis, elas eliminam, já falei. A média é o que vai fazer você se diferenciar. A difícil, ela vai lhe colocar numa prova mais difícil. Assim, se você quer uma coisa mais difícil. Mas tem que acertar todas as fáceis e todas as médias, ou a maioria das médias. E alguma outra difícil. Então, essa aqui, ela entra entre fácil e média. Quando cai alguma coisa mais difícil, é alguma coisa mais específica, porque como é do dia a dia, isso aqui, por exemplo, do ABCDE, isso aqui é do dia a dia, não vou passar o dia todinho falando disso aqui. Isso aqui é mais intuitivo. Aí eles colocaram o XABCDE, que é o que eles vêm cobrando mais recentemente, isso aqui vale a pena a gente perder mais um tempinho em cima. O A, que é a coluna cervical e via aérea. B, respiração, C, circulação. D, neurológico e E de exposição. Isso aqui tem alguma outra coisa específica que eu vou colocar para vocês. Então, mais recentemente, eles estão cobrando muito do X, que é controle da exsanguinação. Isso aqui vale a pena a gente perder um pouquinho mais de tempo. Então, a principal indicação é na hemorragia grave. Então, quando perguntar em prova, a primeira coisa da conduta é compressão local. Então, se não der certo, aí o que a gente vai fazer é tentar colocar compressa se tiver. Se não der certo, aí é que a gente vai indicar o torniquete, que ele tem um risco, se ele ficar, por exemplo, mais de 2 horas, tem a síndrome de reperfusão, e se passar mais de 6 horas, tem o risco de isquemia, e aí aumenta o risco de amputação. Algumas provas mais recentes estão começando a perguntar como é que faz o torniquete, por isso que eu coloquei aqui. Então você vai botar o horário lá que foi passado o torniquete, para poder contar isso aqui, ó, 2 e 6 horas. Colocar 5 a 8 centímetros acima da lesão, proximal à lesão. Aí as perguntas as bancas estão botando assim, colocar distal à lesão. Não, é proximal à lesão entre 5 a 8 centímetros acima da lesão. Então, se a prova colocar que é para colocar longe da lesão, não, é perto, dentro disso aqui, de 5 a 8. Sobre a pele, não pode colocar sobre a camisa ou sobre a bermuda que tiver. E não pode colocar sobre a articulação pelo risco maior. Então, isso aqui, se perguntar em prova, é o que a gente vai levar para lá. E aí, para dizer que é um torniquete eficaz, tem que parar o pulso para poder parar o sangramento. Para dizer que o controle com o torniquete foi eficaz. Então, geralmente, eles cobram, o que estão cobrando agora mais recente é isso aí. Então, nesse paciente aqui, teve um ferimento por arma branca na face medial da coxa direita, está com sangramento ativo, não tem pulso, está com pele fria, ou seja, ele está dizendo para a gente que ele quer que a gente aborde o X antes do ABCDE. Então, qual seria a conduta de vocês aí? Primeira, B, compressão e manda para o centro cirúrgico. Outra aqui, o PSO, tudo é mais recente. Ó. A gente tem que ter cuidado de uma coisa. O XABCDE, ele foi incorporado ao ATLS 11, mais recente agora em 2025, nem toda banca está cobrando. Então a gente tem que ter cuidado, porque tem banca que cobra o ATLS antigo. Vocês vão ver que tem algumas condutas mais novas aqui que não tinha antigamente. Então tem que ter cuidado na hora de analisar para ver se você vai olhar para a questão e ver, isso aqui é mais antigo, ou então isso aqui é mais recente. Tem que estar atento com isso aí. Então, esse aqui teve um ferimento profundo na região femoral. Aí vocês têm que entender as palavras que eles vão colocando para dizer que é grave, que é um sangramento sanguinante. Geralmente ele vai dizer assim, ferimento com sangramento ativo, não tem pulso, pele tá pálida, tá fria, para dizer que é um sangramento grave. Nessa outra aqui é a mesma coisa, está dizendo que é um sangramento
arterial ativo em jato, ou seja, para dizer que a gente vai abordar isso aqui antes de... E ele ainda bota que não está protegendo via aérea, que é para induzir a gente a marcar, que é para entubar, que é proteger via aérea e coluna cervical. Mas nesse caso aqui, a gente vai fazer o controle do sangramento, porque o X, nesse caso específico, vem antes do ABCDE. Tinha visto algumas questões que sempre tinha assim, a opção de marcar, fazer o curativo oclusivo primeiro ou fazer o tourniquet, né? Não, é nessa ordem aqui, ó. Primeiro o curativo, né? Eu estou botando de acordo com a TLS 11, né? Primeiro comprime com a mão. Assim, mão, né, protegida, né? Luva. Não conseguiu, aí compressa. Não conseguiu, torniquete. Então não é um ou outro, não. É primeiro compressão, depois torniquete. Ó, esse outro aqui, mesma coisa. Ó, sangramento ativo, compressão. Controle do sangramento. Com curativo oclusivo. Porque se a gente tiver... tem uns curativos em pronto. Então, assim, primeiro seria, eu estou lá de luva com a mão, tentar ocluir o sangramento. Não deu, curativo oclusivo, compressa, curativo. Terceiro, torniquete. Mas, para a gente resumir, seria compressão, torniquete. Não torniquete direto. Outra mesma coisa, ó, sangramento ativo, pulsátil, com ferimento extenso na coxa, extremidade fria. Ele sempre vai botar esse contexto assim, que é um sangramento grave, que é para a gente marcar. Na letra B está falando de torniquete, que é o único que tem, ele não botou compressão, né? Então, esse aqui seria torniquete proximal. Tem questão que vai falar distal, longe, não, é proximal, 5 a 8 centímetros. INEP 2025, cobrou a mesma coisa, ó. Vocês veem aqui que muda 6PE. Mesma coisa, ó. Vocês forem ver, é a mesma coisa, ó. Extremidade fria, sangramento ativo. A do INEP, ó. Sangramento ativo, pele fria, mesma coisinha. Quando ele bota assim, qual seria a primeira coisa? Letra D. Ele não botou compressão, mas se tiver torniquete, a gente marca torniquete. Mas o ideal seria compressão como primeiro. Outra aqui do Enário 2026, mesma questão, falando de uma ferida com hemorragia pulsátil em grande volume, ou seja, o INEP cobrou em 2025, o Enário cobrou em 2026. Então, eles estão vindo cobrando cada vez mais, porque foge do óbvio, do ABCDE. O XABCDE é menos conversado. Quer que vocês marcarem aí? Primeira conduta. O S ou ED, né? Ó. Compressão do local da ferida, e caso não cesse, aí é que eu vou aplicar o torniquete. Então, aqui estão seguindo do jeito que o ATLS 11 está falando. Ó. Compressão, não deu certo. Torniquete, proximal distal, proximal, 5 a 8 centímetros. Fora da articulação, mesmo, ó, esse aqui eles copiaram e colaram da ATLS 11. Fora da articulação, e aqui soro, né? Coloide não, albumina não. A gente não faz com albumina. Outra aqui com sangramento extenso. Aí, para tentar estancar, ele fez o tamponamento da ferida e aplicou o torniquete. Qual seria a conduta correta em relação ao torniquete? B, está 5 a 8, mas ele está falando que é distal, né? Então, aqui o erro é porque está falando de distal. Tem que ser instalado na articulação, em cima da articulação. O uso de torniquete está proscrito? Não. Então, aqui, então a gente vai levar para a prova assim, ó. Porque essa terceira parte aqui, eu não coloco aqui no slide. Vocês veem que tem muitas coisas eu não coloco no slide, porque se eu colocar aqui no outro dia, tá todo mundo aí com esse slide em mãos, né? Então, tem coisas que a gente valoriza para quem tá vendo ver
Porque senão eu não vou botar 100% das coisas no slide. Porque no outro dia a concorrência está com ele em mãos. Então, aqui vocês vão levar para a prova assim, ó. Primeiro, compressão. Tentar a compressão local. Não deu certo, compressão com gás ou compressa. Não deu certo, torniquete. Não deu certo torniquete, aqui entra o plus, segundo torniquete. Você coloca o torniquete acima, não colocando a articulação nem na pele. Aí não deu certo esse. Qual a próxima conduta? Segundo torniquete, um pouquinho acima. Proximal. Então, essa seria a terceira, que está descrito lá no ATLS, que seria esse caso aqui, ó. Não cessou com o primeiro, 5 a 8, ó, proximal, e aí aplica um segundo torniquete. Essa é a conduta que está escrito lá. Via aérea e proteção, que a gente vai lembrar para estabilização cervical. Isso aqui é do dia a dia, colar cervical, prancha rígida e coxinha lateral. Primeira coisa que tem que ser perguntado é o nome do paciente, porque se ele falar, eu vou entender que a via aérea dele está pérvia e ele tem neurológico para estar respondendo. Se tiver, isso aqui mudou, viu? Antigamente era 10, até a LS11 colocou 15. E outra coisa, que eles colocam que tem que ser abaixo de 94% de saturação aqui. Então, seria a indicação lá. Se não tiver pérvia, aí eu vou ter que pegar uma via aérea artificial, de preferência tubo, se der. Essas são as principais indicações de tubação, que é a apneia, o paciente não está protegendo a via aérea, não está mantendo a oxigenação, TC é grave, Glasgow menor ou igual a 8. Para fazer o oxigênio aqui. Caso eles perguntem de forma específica a indicação de oxigênio. No SAMU, bota para todo mundo. Na prova, se for mais específico, abaixo de 94. Não, tem que ficar acima de 94. Não, porque como é transporte, aí, se depois que entubar, vai fazer aquele desmame lá pelo ventilador. Eles não focam muito nisso aí, não. Se for gestante, colocar ainda decúbito lateral, né? Lateral esquerdo. Isso aqui é um detalhezinho que pode aparecer. Eles gostam muito, eu estou fazendo aposta que eles vão cobrar na gestante. Trauma na gestante, porque eles têm que fugir do óbvio. Então, para eles fugir do óbvio, ou eles vão perguntar aqui do sangramento, do X, ou eles podem botar, por exemplo, trauma na gestante, trauma no idoso, que é um negócio mais diferente. Porque esse geralzão aqui, ninguém aí não seleciona, não. Porque todo mundo, em teoria, sabe, né? Agora, sim, se tiver que pegar via aérea, aí a gente tem que lembrar que a artificial ela pode ser definitiva, que é aquela que protege a via aérea, e aquela que é temporária, que não protege a via aérea. Os três principais é a intubação, a cricocirúrgica e a traqueostomia. A traqueostomia é mais... O ATLS está colocando que é eletivo, que antigamente tinha a questão da fratura de laringe, criança, que poderiam fazer a traqueostomia. Hoje não, é mais eletivo mesmo. Agora, se não proteger via aérea, esses aqui que não protegem via aérea, o ATLS mudou. Antigamente eles usavam o combitubo, hoje o ATLS tirou o combitubo, só máscara laringe, se a gente for usar para via aérea temporária. Então, atentar para isso aqui, ó. Hoje a ATLS 11 mudou, não tem mais combitubo, é só máscara laringe como temporária. Tiraram tudo. Deixaram só o tubo, crico, tráqueo, a laringe e a punção. Então, basicamente, esses 5 aqui que ficaram. E a máscara. Já viu as questões que o paciente tem trauma de face, grave, sangramento de via Isso aí dá muita polêmica. A gente já pensa logo, vou fazer crico. É. Aí não, sempre tem que ter intubação. Sempre tem. Assim, só porque eu vou mostrar que tem banca que respeita isso aí, tem banca que não respeita. Então, quando for assim, ó, quando a banca quer que vocês marquem crico, quando ela quer que vocês marquem crico, ela diz assim, ó, o paciente está com sangramento profuso pela via oral,
está com trauma de mandíbula grave, maxilar grave. Ele vai dizer assim, que o negócio está muito feio na cavidade oral. Porque, assim, a gente poderia sempre tentar com oro, sempre. Mesmo nesses casos. Então, tem banca que aceita a gente marcar isso aí como primeira opção. E tem banca que não. Que diz, quando ela bota assim, está muito grave, tem muito sangramento, está com trauma de mandíbula grave, trauma maxilofacial grave. Ele está dizendo assim, marque crico. Só que sempre isso aí dá mais para recurso, porque eu poderia sempre tentar a intubação primeiro. Mas, quando vocês perceberem na questão que ele está dizendo assim, está muito grave, ele está querendo que você marque crico. É o conselho que eu dou para vocês acertarem em questão disso aí. Então, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou tentar entubar. Isso aqui eu estou trazendo pelo ATLS 11, que mudou, né? 3 tentativas, eu não consegui entubar, que é o primeiro que eu tento. Aí eu vou para uma viária de resgate. Resgate hoje, só máscara laríngea, não tem mais combitubo. Máscara laríngea. Não consegui a máscara laríngea ou não tenho a máscara laríngea, aí eu posso ficar só com a máscara facial lá com 15 litros, para tentar ventilar pelo menos. Eu queria ventilar. Porque se ventilar, por exemplo, só com a máscara, aí eu continuo ventilando. Se eu não conseguir com nenhum dos dois, aí é que eu partiria para crico, cirúrgica, que é de preferência. Então, assim, ó, primeiro, tento entubar 3 vezes. Não consegui, máscara laríngea ou a facial, de preferência a laríngea. Não consegui com a laríngea, aí eu posso ficar revezando quantas vezes aqui, ó? 3 vezes. Posso botar uma, a outra, uma. Eu posso tentar 3 vezes com a máscara laríngea e 3 vezes com a facial. Até conseguir pegar a via, leva para o hospital, para a unidade, para tentar pegar a definitiva. Aí, no caso, alguém mais experiente tentar o tubo, né? Então, assim, ó. Então, sequência hoje que eles levam pela TLS. Tentei entubar 3 vezes, não consegui. Aí eu vou para a de resgate, laríngea. Não tem mais combitubo. Máscara ou máscara facial, se não tiver a máscara laríngea. Não consegui, porque aqui pode repetir até 3 vezes aqui também. Não consegui, aí é que eu vou para a crico cirúrgica. Se eu conseguir, eu continuo ventilando até alguém conseguir pegar a definitiva. Mas se eu não conseguir, crico cirúrgica. Agora, se for criança com menos de 12, ou eu não tenho um cirurgião lá para fazer a cirúrgica, aí eu faço a crico por punção até alguém conseguir. Porque isso aqui vai ficar no máximo ali 30 minutos a 45 minutos, no máximo, até alguém conseguir. Então, para a prova que vocês vão levar, se perguntar até a TLS 11, aí diz assim, ó, primeiro que eu tento, se a questão não for muito específica e dizer que tem um trauma maxilofacial extenso, grave, que aí a gente partiria direto para crico, aqui, se não for isso, a gente tenta entubar. Não conseguiu, ó, tenta entubar, não conseguiu, ou máscara laríngea ou máscara facial. Se eu não conseguir, crico cirúrgica. Se eu não consigo fazer a crico cirúrgica porque não tenho cirurgião, ou eu não tenho habilidade para fazer isso, ou for uma criança com menos de 12 anos, aí eu pego por punção, porque estou no sufoco mesmo, e aí eu mando para o hospital, tenho de 30 a 45 minutos para ficar ventilando ali. Tem uma técnicazinha que pega isso aí. Então, essa é a sequência que vocês vão levar para a prova se perguntar pelo novo ATLS. Então, aqui, ó, teve uma queda de altura. Qual a conduta prioritária? Tomografia de crânio, corpo todo, para ver o que é que tem. Aqui é o INEP. Assim, deu muita polêmica essa questão, porque eles colocam coluna cervical e via aérea junto, né? Mas o INEP considerou como via aérea. Então, assim, a gente tem que levar o que a banca adota, né? Então, entre os dois, se cair de novo, a gente marca via aérea. Nem que anule depois, mas a gente vai para o que ela já considerou. Menino teve um acidente, Glaucio de 7, pelo ATLS pediátrico, conduta imediata seria o quê? Então, primeiro, tubo, que é o clássicozão, tubo e coluna cervical. Esse outro aqui teve um trauma, ó, traumatismo crâniofacial extenso,
Ele está dizendo assim, que o negócio está grave, aqui na região oral, tem fratura e instabilidade do arco mandibular, sangramento profuso. Quando ele coloca assim, porque eu sempre tento entubar, né? Mas pro INEP, não. Se tiver, quando ele botar isso aqui, ó, aí eu saio do tubo e vou para crico. Se ele não falar isso aqui, ó, se ele não falar isso aqui, aí eu tentaria primeiro tubo. Então vamos no que a banca considera. Pela TLS-11 só tentaria fazer o dispositivo artificial caso não conseguisse entubar. Ó, outra aqui, ó. Mesma coisa. Outra banca, mesma coisa, ó. Teve atropelamento, muita secreção e sangue na cavidade oral, foram feitas várias tentativas, sem sucesso, 2 tentativas, qual seria a conduta? Tentei entubar e não consegui. Aí é crico na emergência. Outra, ó. Múltiplas fraturas de mandíbula, sangramento profuso. Vocês estão vendo que é a mesma historinha? Quando ele bota assim, é porque ele quer que você não entube. Ele quer que você faça crico. Por isso que a letra crico cirúrgica, né? A crico por punção, só se for criança com menos de 12, ou eu não conseguir fazer a crico cirúrgica. É. No caso, para a gente marcar a letra D, seria o quê? Teria que ser 3 tentativas? Aqui sim, ó. 3D. Ele tentou 2, só que aqui entra no detalhe, né? Nesse detalhe aqui, ó. Porque se ele não falasse nada aqui, nada, aí a gente ia tentar mais uma tentativa, né? Tubo aqui, ó. Se ele não falasse esse detalhe do sangramento profuso, com múltiplas fraturas, se ele não falasse isso, eu não tenho até 3 tentativas com tubo. Se não conseguir tubo, máscara laríngea ou facial. Se não conseguir, crico cirúrgica. Se eu não conseguir crico cirúrgica, eu não puder fazer, ou for criança, crico por punção. Vocês têm que lembrar essa sequenciazinha para a prova. Até 3. 3 das máscaras lá. Aí que vai para crico cirúrgica. Só que aqui tem esse detalhe. Quando ele falar esse detalhezinho, que tiver múltiplas fraturas, que tiver sangramento profuso, a banca está querendo que a gente marque crico direto. Aí passaria pelaquela primeira fase. Outra aqui perguntou sobre crico por punção e o tempo que pode ficar. Letra B, 30 a 45 minutos. INEP 2023, atropelamento via pública, foi entubado no local por médico socorrista, aí na sala está com murmúrio vesicular diminuído no nemitóris. Qual é o diagnóstico? O murmúrio diminuído, qual é o diagnóstico? Trauma. Trauma torácico. Qual é o diagnóstico? Está entubado? Está entubado. Ah, sim, pode ser intubação seletiva. Primeira coisa na urgência que tem que ver, antes de pensar em pneumo ou em hemotórax, ó o detalhe, ó. Olha o detalhe, ó. Em via pública, foi entubado no local pelo médico socorrista. Vocês acham que foi nas melhores condições do mundo? Deitado no chão, na mata. Não tem como ser 100%. Então, nesse caso, antes de pensar em hemotórax, pensar em pneumo, tem que checar para ver se não teve intubação seletiva para aquele lado. Respiração, isso aqui, eles não gostam de perguntar isso aqui. Eles perguntam geralmente as causas que pegam, são as causas de trauma, né? Que a gente vai ver todos, pneumo hipertensivo, aberto, maciço, tamponamento, tórax instável. Teve uma mudança recente também agora, no tórax instável, que eu vou mostrar para vocês.